E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Vamos encerrar período simples? Bom, último termo ligado ao nome, o único que falta pra gente falar, aposto, certo? Um termo muito simples, muito fácil, mas que exige um pouquinho de atenção nossa. Então, olha lá, o aposto mantém uma relação de igualdade com o termo anterior a ele. Eu coloquei anterior a ele porque geralmente aparece antes, mas pode ser que o termo posterior a ele sim, a gente vai ter um exemplo aqui, tá? É o termo ao qual ele se refere. Vamos pensar esse anterior a ele é o termo ao qual ele se refere, certo? Por que uma relação de igualdade? Uma coisa muito interessante que a gente tem que entender. Quando o termo ao qual o aposto se refere é retirado da frase, o aposto assume o papel dele. Por isso que eles têm uma relação de igualdade, tá? Vamos entender isso melhor. Pode explicar, especificar, enumerar ou resumir. Então, o aposto pode fazer muitas coisas. Geralmente, as pessoas decoram, tá? Que o aposto explica as coisas. Não tá de todo errado, mas ele não faz só isso. E daí pode acabar caindo em alguma questão. Então, um exemplo rápido lá. Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, foi demitido em plena pandemia, né? Vamos falar de atualidade. Então, o que a gente vai fazer sempre? Analisar verbo, sujeito, todos os elementos. Então, a gente vai primeiro, nosso verbo, nesse caso, nossa locução verbal, foi demitido. Aí você procura o sujeito, quem ou o que, nesse caso, quem foi demitido. E olha que interessante, quem foi demitido? Quem é a resposta? Sérgio Moro. Então, esse daqui é o meu sujeito. Sérgio Moro foi demitido. Quando que ele foi demitido? Né? Quando que isso aconteceu? Em plena pandemia. Então, tudo que eu declaro a respeito do sujeito é o predicado em verde. E em plena pandemia, o nosso adjunto adverbial de tempo. Até aí, ok? Essa oração está na voz passiva, ó, foi demitido, ele não se demitiu, ao que tudo indica, né? Foi demitido, tá? Adjunto adverbial de tempo. Beleza, até aí? Observe que eu podia simplesmente fazer a frase assim: Sérgio Moro foi demitido em plena pandemia. Tira, né, o ex-ministro da Justiça, tira as vírgulas, tá? Só assim. Poderia, né? Principalmente porque no momento em que vivemos, penso eu que todos que, né, me assistem aí, né, alunos, vocês sabem quem é o Sérgio Moro. Todo mundo já domina quem é o Sérgio Moro, beleza. Se isso tivesse acontecido, sei lá, quando surgiu Lava Jato e tudo mais, ninguém sabia quem era Sérgio Moro, vou dar o um exemplo aqui em Maringá, né, porque o Sérgio Moro é de Maringá, nossa terra, né, minha terra, então é importante lembrar que, por exemplo, eu não o conhecia, tá, por mais que ele é aqui da minha cidade, nunca vi até agora conhecendo, né, mas o que acontece? A gente não sabia quem era ele, né, a maioria das pessoas não dominava, não sabia se ele trabalhava em Curitiba, o que ele fazia, só dizer que é juiz, então o que acontece? O aposto, ele é um termo que ele vem para explicar, para especificar, enumerar ou resumir, mas para se referir a um termo da oração que eu preciso dar uma informação a mais para o meu leitor ouvinte, né? Então, quando eu coloco aqui ex-ministro da Justiça, como eu disse, eu parto do princípio que você já saiba tudo isso que aconteceu e eu não precisaria escrever isso. Porém, vamos supor que daqui 20, 30, 40 anos, você é adulto, casado ou não, tá? Não sei, com filho ou não, mas eu vou supor com filho ou sobrinho, certo? E esse adolescente aí, seu sobrinho, seu filho, sei lá quem, ou essa, tá? Tanto faz. Vem perguntar pra você assim, nossa, eu tô estudando na escola que 2020 foi um ano muito louco pro Brasil. Imagina, gente, vai ser muito louco. E parece que em meio a uma crise de saúde pública, né, mundial, na verdade, a gente teve uma crise política também, meu professor falou, você lembra disso, pai e mãe? Você lembra disso, tio e tia? Né? E você já parou pra pensar que a gente é testemunha ocular da história? Gente, muito louco. Eu lembro do meu avô contando sobre ditadura, agora a gente vai contar daqui anos sobre tudo isso. O que acontece? Esse adolescente com o qual você vai estar conversando, ele vai estar começando a estudar. Então pode ser que ele nem saiba quem é Sérgio Moro. E aí você vai ter que explicar para ele, né, você vai estar conversando assim, não, o Sérgio Moro, que, né, foi ministro da Justiça, então ex-ministro da Justiça, foi demitido na época em plena pandemia. Você vai explicar para ele. Então essa informação entre vírgulas aqui, ex-ministro da Justiça, observe que ela não seria necessária. Por isso que a gente fala, quando eu separei lá nos slides de termos ligados a verbos, que o aposto, ele é considerado um termo acessório. Por que acessório? Acessório eu posso tirar e não faz falta. Então eu posso tirá-lo, não precisaria dele. Eu coloco por quê? Primeiro, para dar mais informação. Segundo, porque muitas vezes meu leitor ouvinte não domina essa informação. Ele não tem esse conhecimento. Então eu explico essas relações para o meu leitor ouvinte. Pensem isso quando vocês fazem redação, né? Tá escrevendo alguma coisa na redação. Poxa, será que o corretor vai entender isso aqui que eu quis dizer? Eu não preciso explicar quem é essa pessoa? Será que ele domina essa informação? Então, sempre pensar nessas relações. Então, aqui nesse caso, ex-ministro da Justiça, destaquei aqui em marrom,
né? Ficou meio cor de bosta. Marrom, esse termo aqui, ele explica o anterior a ele, que é o Sérgio Moro. Ele tá explicando quem é essa figura. E deixando bem claro, eu usei essa explicação, poderiam ter outras explicações, porque a gente não é reconhecido só por uma coisa, né? A gente tem várias explicações. Então, observe que esse termo se refere a isso aqui explicando, por isso que eu vou chamar ele de aposto. Se refere ao termo melhor, tem igualdade com ele, porque se eu tiro o Sérgio Moro daqui, isso daqui vira o sujeito, tá? Eu vou ter que tirar a vírgula, tá? Tem que fazer adequações. Mas, ó, tira isso daqui, coloca a maiúscula, tira essa vírgula, ficaria. O ex-ministro, vou colocar um O, ex-ministro da Justiça foi demitido em plena pandemia. Por isso que existe uma relação de igualdade entre eles, tá? Pergunta que pode surgir na sua cabeça. Professor, esse termo faz parte do sujeito ou do predicado? Porque você não grifou. Então, agora que eu já expliquei, eu vou mudar o grifo aqui. Esse termo faz parte do sujeito. Então, agora eu grifei tudo, ó. Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, tal. Ele faz parte do sujeito por quê? Porque ele se refere ao termo que está no sujeito, ele se refere ao núcleo do sujeito. Só que eu preciso que você entenda que ele pode fazer parte do predicado também. Vai que eu tenho um aposto de um objeto direto, a gente vai ver isso aqui. Se ele é aposto do objeto direto, ele faz parte do predicado. Então, ele faz parte do sujeito ou do predicado, depende de quem ele se refere. Se ele se referir ao núcleo do sujeito, ele faz parte do sujeito. Se ele se referir a algum elemento do predicado, ele faz parte do predicado. Beleza? Ok? Bom, então continuando, os tipos de aposto que nós podemos ter. O aposto explicativo seria o exemplo que a gente acabou de ver, mas vou dar outro, né? O vinho, produto apreciadíssimo, deve ser consumido com moderação. Você vai fazer a mesma análise. Quem que é o nosso verbo? Nesse caso, locução verbal. Deve ser consumido. O que deve ser consumido, né, com moderação? O vinho, produto apreciadíssimo. Grifei tudo já, porque como você já assistiu o slide anterior, você já entendeu. Então, tudo isso daqui é o sujeito. Agora, quem que é o núcleo desse sujeito? O que deve ser apreciadíssimo, né? Deve ser consumido, perdão, com moderação? O vinho. Então, esse daqui é o meu núcleo. Tanto que você já sabe dizer que esse O é um artigo, né? Clássico gramatical, mas aqui ele funciona como adjunto adnominal, né? Um artigo funcionando como adjunto adnominal. E aí, você vai ver que existe mais uma informação entre vírgulas, certo? O que acontece aqui? Isso daqui é um aposto, ele está explicando o vinho, produto que é apreciado, produto apreciadíssimo. Então, ele está explicando algo sobre o vinho, tá? Podia ser outra explicação, gente, são exemplos. Observe que está entre vírgulas, certo? Por quê? Porque é um aposto explicativo, explica a informação que está antes. Poderia ser retirado da frase, retirando-se também as duas vírgulas e continuaria: o vinho deve ser consumido com moderação, tá? Então, por isso que o aposto está dentro do sujeito, porque ele se refere ao sujeito, mas ele não é núcleo do sujeito. E eu sei que ele não é pelo seguinte fato: existe uma regra de pontuação que a gente vai estudar que nunca se separa por vírgula o sujeito do verbo. Ok? Observe que para produto apreciadíssimo ser núcleo do sujeito, no caso produto, tem uma vírgula aqui, ó. Não pode. Professora, mas tem aqui também. Sim, só que raciocina comigo. Se eu tirar essa informação, eu tiro essa e essa vírgula. Então, não tem o vinho, a palavra vinho e a palavra deve não estão separados por vírgula, tá? As vírgulas não estão separando eles. As vírgulas estão aqui para marcar o aposto. Ok até aqui? Beleza? Aí, com moderação, né, predicado, com moderação adjunto adverbial de modo, né, a maneira, deve ser consumido como, de que modo. Especificativo, o poeta Manuel Bandeira nasceu em Recife. Vamos fazer a mesma análise. Nasceu, nosso verbo. Quem ou que nasceu em Recife? Nosso sujeito, o poeta Manuel Bandeira. Quem é o núcleo desse sujeito aqui, já que você tem dois substantivos, né, um simples e um próprio? O nosso núcleo do substantivo aqui, simples não, gente, comum, desculpa, mas é simples também, vai ser poeta. Tá? Porque a ideia seria assim, ó, o poeta, tira isso daqui, o poeta nasceu em Recife. Isso seria a oração. Aí, você que é curioso, ouviu, eu falo assim, pessoal, o poeta nasceu em Recife. O que você pergunta pra mim? Qual poeta? Tem inúmeros poetas no Brasil, fora do mundo, sei lá, né? Fora do mundo foi ótimo, fora do Brasil, né? Qual poeta? Pode ser o poeta Carlos Drummond de Andrade, pode ser o poeta Camões, tem inúmeros poetas, né? Aí eu falo, é o poeta Manuel Bandeira. Então, observe que Manuel Bandeira especifica qual é o poeta. Vocês estão entendendo? Ele não explica, ele especifica. Poeta existem números. Qual deles? Ah, é o fulano. Então, o nome próprio está especificando o nome comum. Por isso que eu vou chamar de aposto especificativo, tá? Lembrando que esse O é adjunto adnominal, nosso aposto tá aqui. Se eu tirar o sujeito, né, poeta, eu posso tirar o outro também, ficaria Manuel Bandeira nasceu em Recife. Por isso que ele tem uma relação de igualdade, né, se refere, exerce a função do termo que ele se refere se retirado. O predicado seria ali, né,
Nasceu, quem nasce, nasce, é um verbo intransitivo, mas eu tenho um complemento adverbial, né? Um adjunto adverbial. Nasceu onde, né? Nasceu em que lugar? Em Recife, adjunto adverbial de lugar. Observação, que deve estar surgindo essa pergunta aí. Professora, tá, eu entendi que ele está especificando. Se eu quiser voltar naquele exemplo do Sérgio Moro, eu poderia fazer o do Sérgio Moro diferente? Porque lá no Sérgio Moro era posto explicativo. Eu posso transformar ele em especificativo? Sim. Você pode começar assim. O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, foi demitido, né? Ou o ministro, tira o ex daí, né? Porque daí tem que fazer sentido a frase. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, foi demitido em plena pandemia, certo? E aí, quem foi demitido? O ministro da Justiça. Mas qual ministro da Justiça, no caso, né? Que especifique quem é ele? Sérgio Moro, tá? Aqui eu posso inverter também, ó. Eu posso fazer assim, Manuel Bandeira, vírgula, poeta modernista, vírgula, nasceu em Recife. Pronto. Agora você transformou isso daqui no explicativo. O que eu preciso que você tenha percebido? Que o explicativo tem vírgulas e o especificativo não, tá? Preste atenção nisso. Porque a gente tem uma mania de memorizar que aposto é sempre entre vírgulas. Não, a maioria é porque a maioria dos apostos são explicativos. Mas existe o sem vírgula especificativo. Isso daqui caiu no vestibular da UEM, tá? Ele colocava lá, eu não lembro a prova certinho, era o professor de Direito Romano, então olha lá, quem que era? O professor de Direito Romano, Evandro Baltazar da Silveira, vinha o nome dele. E não tinha vírgula, óbvio, porque era um aposto especificativo. E a UEM colocou, né, o vestibular da UEM colocou que justamente era um aposto, né, e tudo mais. E muita gente não marcou porque, não é aposto, não tem vírgula. Eu aprendi que aposto tem vírgula. Na maioria das vezes tem vírgula, porque a maioria dos apostos que a gente faz, os nossos textos falados, escritos, são explicativos. Mas pode existir aposto sem vírgula, ok? Inclusive, pode existir aposto com 2 pontos. Olha só, o enumerativo, fazer uma enumeração. A matéria-prima tem diversas origens, 2 pontos. Animal, vegetal e mineral. Então, vamos fazer a nossa análise. Verbo tem, quem tem matéria-prima, o núcleo seria matéria-prima, o adjunto adnominal, já tá um craque, né? Tudo que eu declaro é o predicado. Quem tem algo, é um verbo de ação, predicado verbal, então tem o quê? Verbo transitivo direto. Tem diversas origens, objeto direto. Acho que eu até não marquei, mas origem seria o núcleo, diversas é adjunto adnominal. Beleza, até aí? Poderia ter colocado um ponto ali. A frase está completa. A matéria-prima tem diversas origens. Você entendeu? Só que a gente quer informação, né? A gente quer ter um acessório, né? Mas quais são essas origens? Eu não sei, não domino essa informação. Aí você pôs 2 pontos, animal, vegetal e mineral. Podia ser vírgula, tá? Não é tão usual, podia ser uma vírgula e podia ser um travessão. Mas isso a gente deixa lá para aula de pontuação. Vou usar o 2 pontos que é o mais clássico. E aí eu fiz uma enumeração. Animal, vegetal e mineral são as diversas, certo? Então isso daqui em marrom está enumerando quais são essas diversas origens, certo? Diversas. Podia ter colocado 3 origens, daí vinha 3 certinho, mas diversas, tá? Então, isso daqui é o nosso aposto enumerativo, depois de 2 pontos, certo? Inclusive, lembre-se que o aposto pode ter 2 pontos, porque quando a gente estudar oração subordinada substantiva, tem a oração subordinada substantiva com função de aposto, que vai ser a positiva. E ela sempre tem o quê? 2 pontos, beleza? Por fim aqui, então, no aposto, o resumitivo. Gente, se esse enumera, ou seja, eu tenho um termo e eu abro esse termo, esse daqui vai fazer o contrário. Então, olha lá. Homens, mulheres, idosos, crianças, todos devem permanecer em casa. Você vai achar o seu verbo, locução verbal, devem permanecer. E aí você pergunta, quem deve permanecer em casa? Homens, mulheres, idosos, crianças, certo? Tanto que eu não precisava da palavra todos. Eu podia tirar o todos, tirar essa vírgula, né? E homens, mulheres, idosos, crianças devem permanecer em casa. Podia ter um E aqui, aí é uma questão de estilo. Mas aí a pessoa fez diferente, ela fez assim, ó, homens, mulheres, idosos e crianças. Todos devem permanecer em casa. Esse todos, ele resume o que apareceu, né? Então, por isso que você vai ter um aposto resumitivo. Aqui você teria o predicado, em casa ou lugar, adjunto adverbial de lugar. Nossa, acho que quase todos teve adjunto adverbial, agora que eu vi que esse não. Observação. Dá para transformar esse nesse e vice-versa? Sim. Poderia ter escrito assim, todos, vírgula, homens, mulheres, idosos, crianças, vírgula, devem permanecer em casa. E esse homens, mulheres, idosos, crianças podia aparecer entre vírgulas, como, né? Poderia ser travessão, poderia ser parênteses, aí é uma questão de estilo. Aí você teria o todos, sendo sujeito, e a enumeração do todos. Quem são esses todos? Então, isso daqui seria o aposto enumerativo. Do meu jeito aqui é o contrário. Acho que aqui vai ficar um pouco estranho, mas daria. A matéria-prima
Pode ser animal, vegetal e mineral, vírgula. Ter diversas origens, mas daí entra o ter, vírgula, diversas origens. Sei lá, poderia ter feito alguma coisa assim, que essa frase não daria muito certo. Mas dá pra você inverter um ou outro, dependendo do sentido e da ideia da frase. Pessoal, tranquilo até aqui? Beleza? Então a gente continua agora com o vocativo, ok?